Jesus, que estás no céu e me contempla, dá-me força e paciência, eu não quero desistir. Às vezes penso que jamais irei vencer, ante a luta me render, não adianta insistir. Se eu vou orar, a minha voz fica embargada, no meu rosto correm lágrimas, é a dor do meu sofrer. Todos os dias estou chorando igual criança, isto é meu sentimento e a vontade de vencer. Sempre procuro uma palavra de conforto, um amigo que me ajude, mas não encontro ninguém. Jesus, eu sei que aqui o crente sofre, como abençoaste a muitos, dê vitória a mim também. Se eu vou orar, a minha voz fica embargada, no meu rosto correm lágrimas, é a dor do meu sofrer. Todos os dias estou chorando igual criança, isto é meu sentimento e a vontade de vencer. Jesus querido, estão feridos os ombros meus, não encontro um sirineu que me ajude a levar a cruz. Anestesie os meus ombros doloridos, és o meu melhor amigo, eu te amo, meu Jesus. Se eu vou orar, a minha voz fica embargada, no meu rosto correm lágrimas, é a dor do meu sofrer. Todos os dias estou chorando igual criança, isto é meu sentimento e a vontade de vencer. Isto é meu sentimento e a vontade de vencer. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom estar aqui com os irmãos mais uma vez, falando da palavra de Deus, depois de um tempo, praticamente um mês sem falar. Deus me deu uma inspiração para falar sobre um assunto que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero poder ajudar aqueles que precisam de ajuda. Então eu quero dividir com vocês essa meditação que Deus me deu ao ler uma mensagem do irmão Brano. E eu fiquei meditando e pensando sobre esse assunto. Tá bom? Então eu quero convidar vocês para nós lermos as escrituras que está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1, que diz assim. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: a servidão sob os midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Bem, vamos orar? Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, bendito Salvador eterno, rocha eterna, Cristo Salvador. Nós estamos aqui para te agradecer, para te dizer obrigado por tudo, porque só tu é Deus forte e poderoso. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu carinho, obrigado pela tua providência, pelos teus livramentos, pelo sustento, por tudo, Pai. Pedimos perdão também pelos pecados e as falhas. Tudo aquilo que venhamos ter feito ou falado que foi do teu desagrado, Pai, nós pedimos desculpa e perdão em nome de Jesus Cristo. Senhor, me ajude nessa hora, Pai, a falar tua santa palavra, por favor. Que o Senhor tire a dúvida e a incredulidade de mim e que eu possa ajudar os meus irmãos nessa hora tão difícil, Pai.
pois o tempo está se aproximando, Senhor, o tempo está acabando e mais difícil vai ficando o terreno. Eu te peço, por favor, o Senhor me ajudar nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que aqueles que ao ouvir essa transmissão possam se alegrar, Senhor, possam se sentir mais animados, mais revigorados para continuar essa caminhada. No teu bendito nome precioso, Jesus Cristo amado, eu peço por favor. Amém. Amém, Deus. Faz um tempinho já que eu não falo, então não tô um pouco desacostumado, né? Bom, irmãos, eu queria meditar um pouco sobre esse assunto, né? Vocês viram o título que eu dei aí. De onde vêm os midianitas? De onde vem esse povo? Uma pergunta. Para a gente poder entender esse assunto, no princípio tu vai dizer, talvez está olhando o que ele quer falar, o que ele quer dizer. Mas deixa eu terminar aqui, pretendo não demorar mesmo. E tu vai ver aonde eu quero chegar com esse assunto. Tá? A princípio para a gente poder entender, nós vamos ter que entender quem são os midianitas. Onde eles habitam, sua origem, as características desse povo. Quem são os midianitas? Bom, eu trouxe aqui um pequenininho resumo para nós vermos da onde veio esse povo, a origem desse povo. Deixa eu ver aqui. Bom, quem são os midianitas? Deixa eu botar para você aqui. Bom, os midianitas, irmãos, são filhos de Abraão com Quetura ou Setura, dependendo de algumas traduções da Bíblia. Tá? Era um povo nômade, tá? Que vivia no deserto, não tinha lugar fixo, não se sabe de onde vem, nem como encontrá-los. Sua origem era incerta. Então eles eram povos do deserto, tá? Que ficavam aqui, ficavam lá. No Antigo Testamento percorriam várias regiões, habitavam em várias regiões do deserto. O negócio deles mais era rebanho de camelos e vendas, mercantilizar, vamos dizer assim, especiarias. Eles eram um povo nômade que fazia negócio. Então era muito difícil saber a sua habitação. Eu pesquisando e encontrei essas características, dizendo que era um povo de difícil, não sabiam de onde vinham, era incerto, né, e de onde vem, até a sua origem, porque eles não tinham um lugar de habitação fixo. Era um povo bem nômade mesmo, bem beduíno, que ficava vagando pelo deserto conforme as condições. Seria mais ou menos como os que a gente tem hoje, como se fossem os ciganos hoje, que a gente fala, né? Estão em determinadas regiões, nunca se sabe exatamente onde eles vão ficar, não tem residência fixa. Então, por ser um povo nômade, é difícil achá-los. Bom, quem foram os midianitas? Os midianitas a gente sabe que foi um povo que se tornou inimigo de Israel. Porém, nem sempre foi assim. Dentre os, segundo os historiadores, os 5 clãs, né, 5 famílias de os filhos de Midian, das quais um deles era o sogro de Moisés, Jetro, né, onde Moisés casou com a filha de Jetro, que Jetro era um sacerdote em Midian. E depois, né, teve muita amizade com o seu cunhado, Jeuel, que foi um que seguiu o povo na caminhada do deserto. Você pode ler isso em Êxodo. Mas no decorrer da caminhada, lá no deserto apareceram os midianitas que se juntaram a Balaão e Balaque lá, junto com agora vão ser moabitas, aquele povo lá, para não deixar Israel passar. Tu encontra isso em Números 22, capítulo 22. Também depois, quando o povo cruzou a terra, cruzou Canaã, os midianitas, né, se juntaram com os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente que tinham essa mesma, eram beduínos, eram nômades também, viviam comercializando no deserto. Então é um povo que se tornou inimigo de Israel, como a gente leu aqui,
porque o povo fez algo que desagradou a Deus, né, que pareceu mal aos olhos de Deus, então Deus os entregou, colocou esses inimigos que eram os midianitas. Bom, como a gente viu aqui, era um povo nômade que difícil de encontrar. Bom, o significado significa, midianita, significa conflito, contenda, briga, disputa, rixa, também lugar de julgamento ou banco de julgamento. Mas a princípio é isso, é contenda, é conflito, é briga, disputa, rixa, é isso que significa os midianitas. Amém? Então, de onde vem esse povo? Não se sabe o paradeiro, não se sabe a origem, só sabe que a Bíblia nos mostra que eles se tornaram um problema e Deus os entregou na mão de 7 anos e eles vinham e causavam um problema a Israel. Tá? Eu quero dar um pause por aqui para eu explicar uma coisa, para depois nós voltar aqui sobre esse assunto, tá bom? Bom, então tu já entendeu a origem bíblica dos midianitas, né? Eram filhos de Abraão. E um povo nômade que era do deserto, então eles não tinham paradeiro fixo. De maneira que se alguém quisesse encontrar os midianitas era muito difícil. E saber para onde eles iam também era muito difícil. De maneira que se tornaram inimigos de Israel. Então, eram inimigos, vamos dizer assim, que difícil saber onde eles habitavam. Difícil saber quando eles chegariam e para onde eles partiriam. E significa isso: conflito, briga, rixa, contenda, conflito. Certo? Bom, vamos dar um pause aqui. Já descobrimos as principais características. Bom, para nós começarmos a entender sobre da onde vêm os midianitas e por que isso, eu quero falar sobre 7 coisas, 7 pontos na Bíblia, porque está relacionado com esse assunto. Tá? Nós vimos aqui, nós vamos ver toda a história depois, e como o povo de Israel fez algo que era mal aos olhos do Senhor, de Deus, Deus os entregou, e os midianitas vinham, e o que eles faziam? Eles saqueavam, roubavam toda a fazenda, todo os alimentos que os israelitas então plantavam, adquiriam. Na época da colheita, eles vinham como gafanhotos, como diz a Bíblia, e levavam tudo. De maneira que Israel empobreceu muito por causa dos midianitas. E o povo queria saber por que isso estava acontecendo. Por que a economia de Israel estava enfraquecida? Por que o povo estava numa miséria? Por que estava faltando mantimento em suas tendas, em suas casas? Por que eles estavam vivendo uma recessão econômica grosseira? Por que esses inimigos estavam vindo e aquilo que eles lutavam, batalhavam, aquilo Deus vinha permitir que aquilo acontecesse? Trazendo para os nossos dias hoje, por que é passado dificuldade? Por que irmãos têm dificuldade na economia? Por que os irmãos passam aperto? Por que nós passamos certas dificuldades quando o nosso ganha-pão, as nossas necessidades não deveriam ser supridas diante de Deus? Deus não prometeu se nós cumpríssemos o que ele exigiu? Por que então? De onde vem os midianitas? De onde vem esse inimigo que vem e assola e faz com que nós tenhamos uma dificuldade, faz com que nós tenhamos não sejamos prósperos? Por quê? De onde vem isso? É isso que eu quero falar um pouco com vocês. Para falar sobre isso, eu numerei na Bíblia, do meu ponto de vista, o que eu vi, 7 itens, que é um castigo de Deus, vamos dizer assim, não digo castigo, 7 pontos que faz com que nós tenhamos problemas econômicos, problemas financeiros. Estou arrumando a luz aqui, tá bom? Transtorno. E faz com que nós tenhamos dificuldades financeiras no dia a dia. E eu quero mostrar com vocês isso aqui, tá bom? O primeiro tópico que faz com que trazendo para os nossos dias, porque a Bíblia não muda, Deus não muda, que a Bíblia nos orienta acerca da pobreza, de que os nossos recursos econômicos iam faltar, nós teríamos uma vida difícil, por causa desses pontos aqui. O primeiro ponto é isso aqui, ó.
A fazenda que procede da vaidade. Tu pode encontrar isso em Provérbios 13, versículo 11, tá? A Bíblia fala disso, né? A fazenda que procede da vaidade vai diminuir. Tudo aquilo, então, que você luta, que é vaidade, são coisas vãs, os recursos da tua casa, a parte financeira e econômica da tua casa, ela é diminuída. Isso é uma advertência de Deus. Tu encontra isso em Provérbios. O segundo tópico, o segundo item que faz com que nós venhamos a empobrecer é a pressa em enriquecer também. Está em Provérbios, capítulo 28, versículo 20, que diz que aquele que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Tem outros comentários bíblicos que falam, né, que aquele que se apressa a enriquecer ficará empobrecido, vamos dizer assim. Mas pode ser o contrário. O crente não deve ter isso. A sua confiança deve ser em Deus, que vai suprir todas as necessidades. E como diz lá em Malaquias, não devemos duvidar da providência de Deus. Devemos ter fé e acreditar, ter confiança, e Ele vai nos sustentar se nós fizermos o que Ele disse para fazer. Mas outras coisas que nos deixa apertado e nos traz uma dificuldade financeira, econômica na nossa vida é a pressa em enriquecer. Isso é uma das coisas que eu tenho visto nos últimos anos, muito fortemente, eu acredito que vai ficar mais fortemente ainda, porque à medida que os recessos econômicos, os problemas dos países, o tempo final vai chegando, e as pessoas que já tinham uma correria, vamos dizer assim, um olho para pernas ligeiras, para correr atrás do financeiro e dos grãos da terra, vai ficando mais difícil, mais elas vão correr, e menos elas vão ter, elas mais vão correr, porque elas nunca se converteram, elas nunca nasceram de novo e puseram sua confiança em Jesus Cristo. Vai faltar. Ou seja, quanto mais elas correm, mais a economia corre delas. Entendeu? É uma coisa bem contrária. Então, o segundo item que faz com que nós tenhamos uma vida, vamos dizer, em dificuldade, é a pressa em enriquecer. Outro item que faz com que nós tenhamos dificuldade é o olho mau. Essa aqui, então, eu botei em vermelho aqui, porque é isso aqui, meu Deus do céu, é o que muita gente está caindo. O olho mau. Tu encontra isso também em Provérbios 28 e 22, né? Apenas 2 versículos depois, basta tu ler e tu vai encontrar isso. Falando do olho mau, que o olho mau causa... Deixa eu até achar aqui, que o olho mau causa empobrecimento. Está em Provérbios 28 e 22, né? E diz assim: aquele que tem o olho mau corre atrás das riquezas. Veja, por que ele corre atrás das riquezas? Porque ele tem um olho mau. Mas o que se apressa a enriquecer... não, misturei aqui. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele pobreza. O que é o olho mau, então? O olho mau é aquela pessoa gananciosa e que quer ser o esperto em tudo. Ele olha, a visão dele é vantajoso em tudo. Tudo que ele olha, ele quer levar vantagem em negócio financeiramente. Surgiu um negócio bom, surgiu um comércio bom, não vai uma venda boa de um carro, de uma casa, ele tá olhando ali aquela coisa do lucro o tempo todo, porque o olho dele é mau. E ele não percebe que ele só se dá mal. O tempo todo, passa os anos, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E os negócios dele, que a princípio foi bom, tá? Foi péssimo, não era de Deus, nunca foi de Deus. Por quê? Porque ele tem o olho mau. E por ele ter um olho mau, ele não consegue pensar nas consequências. Ele só vê vantagem, ele não vê os riscos que aquilo pode causar. Ah, se der errado, pode acontecer isso. Porque ele tem um olho ganancioso. O olho dele é mau. E por ele ter o olho mau, eu tinha notado aqui, o que acontece? Ele não vê o prejuízo da injustiça. Muitas vezes ele faz um negócio que ele não consegue ver a injustiça, ele não consegue... ele faz atos injustos, muitas vezes, atos ilegais, né? Não cumpre a lei, porque é um bom negócio, vantajoso, ele não vê problema nisso. Tá? Muitas vezes ele está roubando diretamente ou indiretamente para fazer um negócio. Às vezes favorece pessoas indevidamente que não mereciam, que está errado, mas por quê? Porque ele tem o olho mau. É sempre um negocinho, sempre aqui ele vê um emprego bom, uma coisa boa, ele pensa, não, aqui agora vai
vai ser bom, é isso, aquilo, outro e tal, porque vai dar, e ele acaba se dando mal. Acaba se lascando, como a gente fala. E ele não ouve os conselhos, não ouve os pastores, não ouve irmãos, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve nada, porque o olho dele é mau, ele não se converteu. O olho dele não é convertido. Ele está sempre em busca de levar vantagem, de negócio fácil, de bons negócios. Isso é o olho mau. E a Bíblia mostrou bem claro aqui, vai empobrecer. E é o que a gente tem visto com muitos irmãos, uma dificuldade tremenda, e não é por falta de ganhar, porque ganham bem, ganham salários bons, para sustentar sua família bons mesmo, tá? Poderiam viver uma vida confortável e regaladamente se tivesse um pouco mais de estrutura e um pouco mais de disciplina financeira, mas o problema é o olho mau. Por ter o olho mau, não ouve os conselhos do pastor, muitas vezes. O pastor fala, não vai por esse caminho, não faz esse jeito, mas ele não ouve. Por quê? Porque o problema é que ele tem o olho mau. E por ele ter o olho mau, ele vai empobrecer. Ele vai ter dificuldades financeiras, dificuldades econômicas na vida dele. O quarto ponto que eu vejo que Deus nos adverte é sobre a preguiça. Sim, tu vai encontrar isso em Provérbios, capítulo 6, versículo 9 ao 11, que diz assim: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, por estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Vendo? Deus está dizendo aqui que a preguiça também é a causa da pobreza, a causa de uma dificuldade econômica. Né? E vai vir de uma maneira rápida. É um ladrão que vem, tu não espera de um lado, de outro, e vem e te assola, né? Por causa da preguiça. Né? Vai ter com a formiga preguiçosa. A Bíblia tem vários conselhos sobre a preguiça. E um dos males da pobreza é a preguiça. O quinto item que eu vejo que a Bíblia nos adverte sobre um problema financeiro é tão conhecido, talvez é o único e talvez o que é mais pregado nas igrejas, que é não ser fiel com Deus nos seus dízimos, né? A gente encontra isso eu botei Malaquias 44, né? Deixa eu arrumar aqui. Vou até tirar um pouco aqui. Só um pouquinho, vamos aqui. Agora vai. Né? Não ser fiel com Deus dos dízimos, que está em Malaquias 4. Né? Por causa de vós, né, Deus prometeu repreender o devorador e abriria as janelas do céu, né, que cairia grande abastança. Bom, uma vez eu falei sobre isso, Deus estava usando a maneira agrícola. O que é repreender o devorador? O povo plantava, naquele tempo não tinha essa questão que nós temos hoje financeira, né? Era através da sua agricultura, do seu campo, do seu gado. Então, se o povo fosse fiel, Deus repreenderia aquilo que devora. Por exemplo, o que ataca as lavouras e a agricultura? São as pragas, gafanhotos, pulgões, seca e todos os problemas, então eles iam ser prósperos. Né? O problema é que as pessoas confundem. Por exemplo, se eles plantaram 1 hectare de terra, Deus ia garantir que eles iam colher 1 hectare. Se eles plantassem 2 hectares, Deus ia garantir que eles iam colher 2 hectares. Isso é ser próspero. Tu vai saborear e tu vai colher os frutos que tu plantou. O problema é que hoje essa teoria da prosperidade, que é diabólica, satânica, eu digo isso, não tem espaço no evangelho, não tem espaço nessa mensagem. Você planta 1 hectare e quer colher 2. Isso aí, se tu quer isso, vai lá para as denominações, que eles são profissionais nisso, tá? Isso não vem de Deus. Tá? Isso aí vem aí fora, isso aí é satânico, diabólico, tá? Não barganha com Deus, que você não faz quase esforço e Deus vai te dar riqueza do nada. Não, vai suar, vai trabalhar. Deus vai garantir que o teu esforço vai ser recompensado dentro dessas condições. Então ele vai repreender o devorador e vai mandar chuva, porque a tua colheita precisa de chuva. O teu gado precisa de chuva. Era assim que funcionava no Velho Testamento. Para te colher aqueles frutos que tu plantou, Deus vai mandar o essencial da parte dele para que tu colha aquilo que tu plantou. E teu esforço seja retribuído. Tá? Então aqui o quinto item, eu vejo que é Deus falando que as pessoas, hoje os crentes têm dificuldade financeira, é não ser fiel com Deus. E aí é direto, não foi fiel, é o dar e receber. Você tem problemas financeiros.
E talvez, como eu digo, talvez seja uma das poucas ou única coisa que é pregada nas igrejas, né? Sem considerar os outros itens. O sexto item que eu vejo Deus falando é sobre deixar a casa de Deus vazia. Né? Tu encontra isso no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 9. Né? E o povo trabalha, trabalha, trabalha e não colhe nada. E o pouco que eles traz para casa, Deus disse, eu vou assoprar. Né? Aí falta mantimento, falta comida, falta isso, falta, não tem dinheiro para pagar as contas, não tem problema. Por quê? Porque a casa de Deus fica vazia. Né? O povo, cada um vai para sua casa, no dia de culto o povo não vai, não quer adorar a Deus, não quer congregar. Não estou falando daqueles que não têm condições, que moram longe, que têm dificuldade. Mas mesmo assim, aqueles que têm dificuldade, que moram longe, eles deveriam estar fazendo alguma coisa. E tem aqueles que estão longe, não acompanham transmissão, não lê mensagem, não participam. É como se eles são assim longe, é lógico que quando eles estão perto, morando uma quadra da igreja, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão ser tão relaxados perto quando eles são longe. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não é no muito. Então, se eles já não estão sendo fiel no muito, isso mostra que se eles estivessem perto, eles iam ter a mesma vida relaxada e os mesmos problemas. Tá? Não é desculpa, não é porque está longe, porque eu moro a 200, 300 quilômetros, não. Porque se ele fosse fiel, ele estaria acompanhando, ele estaria participando, de alguma outra maneira, ele estaria vendo o culto, ele estaria alimentando a alma dele, porque ele está alimentando da palavra e não do prédio. Então, por abandonar Deus, né, o povo também entra em pobreza. E aqui então entra o nosso item, que é sobre o nosso assunto, que é o sétimo item. Que é o nosso sétimo item. E eu não vejo ninguém falar, ninguém, eu nunca vi pelo menos ninguém falar, mas meditando na mensagem, Deus me mostrou isso aqui, é o que eu quero passar para vocês. O sétimo item que traz pobreza, traz dificuldades financeiras nos nossos lares, que é temer a outros deuses. Ter temor a deuses estranhos. Foi lendo essa mensagem, não te enviei eu, pregado pelos crentes da Bíblia, 24 de janeiro, pregado pelo irmão Branham em 24 de janeiro de 1962. Isso aqui me deu uma grande... meditando sobre isso e vendo. Por que muitas pessoas têm problemas financeiros? Porque suas dificuldades. Talvez eles não tenham nesses pontos aqui, ó. A fazenda deles não procede da vaidade. Eles não têm pressa em enriquecer. Eles não têm o olho mau. Não são preguiçosos. São fiéis com Deus. Não desamparam a casa de Deus e a adoração. Porém, têm temor a outros deuses. E é exatamente isso o que estava causando o empobrecimento de Israel. E provavelmente pode ser isso a causa de muitos problemas financeiros de alguns irmãos. Também ele quando diz aqui, ó, fazendo que procede da vaidade, tu sabe, aquelas pessoas que têm compulsão, manias de adquirir coisa, aí não sobra nada, para Deus nunca sobra nada. É para suas vaidades, tá? Eles compram aqui, gastam lá, exorbitam, ficam ostentando coisas e depois não tem condição de pagar, ficam pagando prestações absurdas de casa, de carro, que não tinham condições, porque deixou se levar pela vaidade, né? Gastam muito mais do que ganham, então tá aqui, é isso que diz aqui sobre, ó, a fazenda que procede da vaidade, né? Tu vai ver tudo depois que tu não precisava daquilo é vaidade, né? E eu diria até burrice, se nós olharmos no nosso ponto, porque se tu gasta mais do que tu ganha, não tem outra palavra. Quando tu ganha R$ 1.000 por mês, tu quer gastar 2.000, é lógico que tu vai ficar pobre. Entendeu o que eu tô dizendo? Não é pra ofender ninguém, mas é lógico. Se tu ganha 2.000 e quer gastar 3, não dá, né? Agora, se tu ganha 2.000 e gasta 1.000, te sobra 1.000 para investir. Entendeu? É assim. Se você ganha 4.000 e gasta 3, sobra 1.000. Se tu ganha R$ 1.000 e gasta 500, te sobra 500. Então essa é a lógica, é gastar menos do que tu ganha. Né? Aí mas eu tenho muita necessidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Daí o problema é com Deus. Se tu tem realmente, se as tuas necessidades são justas, se as minhas necessidades são justas, o problema é de Deus. Se eu estou fazendo tudo o que eu lhe disse para fazer e eu estou cumprindo, o problema é dele, como diz o Mombrano. A responsabilidade é dele. E aí é onde ele fala, façam prova de mim. Mas façam tudo, mas Deus está dizendo, faz tudo o que eu disse para fazer. Depois que vocês, eu gosto muito daquela parte aqui de Isaías, né? Vinde então e argui-me,
Né? Primeiro vocês façam tudo o que eu disse para fazer, depois vocês venham aqui, me cobram, me questionam. Façam a parte de vocês, é isso que Deus estava dizendo lá, quando diz lá arguime e tudo mais, né? O povo estava reclamando. Olha, primeiro vocês façam tudo o que eu disse para fazer, depois vocês podem vir e me questione onde que eu deixei de cumprir. Então é a mesma coisa que eu estou dizendo para quem estão me ouvindo. Tá passando por uma dificuldade, olha para ti mesmo, tu tá fazendo tudo que Deus disse para fazer, ou tu pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu tô com esse problema. Porque daí a necessidade, e suprir as necessidades é dele, é exclusivamente dele. É assim que nos ensinou o nosso profeta William Branham. Deus quer fazer prova, sim, mas ele quer saber se nós estamos fazendo tudo o que ele disse para fazer. Porque a gente só tem mania de reclamar, de questionar e argumentar por que isso? Por que essas coisas acontecem? Então fui lendo nessa mensagem que eu vi isso. O povo está passando por uma dificuldade tremenda. Uma dificuldade tremenda, financeiramente, economicamente, mas o povo não sabia por quê. E é sobre isso, então, que eu quero. Por que os midianitas vêm? De onde estão vindo esses problemas? De onde estão vindo os conflitos, as guerras, os problemas? Por que isso? Talvez tu deve estar se perguntando, por que isso? Por que sempre isso? Por que isso vem de vez em quando, vem aqui, acolá e tudo mais? Por que essas coisas acontecem? É sobre esse tema que eu quero tratar. Então, irmãos, a nossa história começa, nós vamos ler toda a história, tá? Em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1, eu gostaria que tu abrisse a Bíblia. Eu vou abrir aqui online, para a gente acompanhar versículo por versículo. Tá bom? Vamos ler aqui, daí nós vamos meditar um pouco sobre isso, tá bom? Aqui é... Opa, mais uma coisa para arrumar. Só um pouquinho. Não gosto de deixar nada errado. Botei o versículo errado aqui. Agora sim. Isso está em Juízes, tá? Juízes, capítulo 6, versículo 1 ao 10, que diz assim, ó. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí nós vamos ver que maldade é essa aos olhos de Deus que o povo estava fazendo. O que era que estava fazendo a causa de os midianitas virem e causar pobreza de Israel? Porque fizeram algo mal aos olhos do Senhor. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Bom, primeira coisa a analisar aqui, Deus os entregou na mão dos midianitas. Vamos analisar uma coisa. Eles já tinham cruzado Canaã, há pouco tempo que eles estavam vivendo ali. E Deus, porém, se tu ler no versículo 5, né, o que aconteceu, e a terra depois que Deus mandou um juiz lá, se não me engano foi Débora e tudo mais que livrou eles sossegaram por 40 anos. Mas, em torno de 40 anos, eles começaram a fazer o que era mal e Deus os entregou por 7 anos. Se nós avaliar, eles tinham cruzado a terra, certo? Bom, só que os midianitas, só que esses inimigos não são um povo natural dessa terra. O que eles estavam fazendo lá? Porque quem habitava lá na terra de Canaã, que eram os inimigos naturais deles, eram aquelas 7 nações. Os amorreus, os heteus, os heveus, os perigeus, os girgauzeus, os... Não me lembro dos outros 2. Tá. Sempre, nunca sei os 7. São essas 7 nações. E os grupos dentro dessas 7 nações. Os midianitas não eram nem para estar lá. Eram os inimigos que eles encontraram quando estavam no deserto. E agora quando eles cruzam a terra, eles entram na terra de Canaã, eles encontram esses inimigos de novo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Por que esse problema, esses inimigos, se Deus prometeu, disse, ó, vocês vão cruzar a terra, vocês vão expelir, lá vão ter inimigos naturais que habitam nessa terra. Porém, os midianitas eles não habitam nessa terra, mas eles passam por ela. Você encontra eles de vez em quando no meio do caminho, porque a gente já viu, eles são um povo nômade, eles vêm aqui, vêm acolá. Esses inimigos, por que esse problema vem e assola a tua casa de vez em quando? Não é um inimigo, o que eu quero te dizer?
Sabe, Canaã fica ali, não é o milênio, como diz o profeta. Ah, tudo bem, tem mensagem que até classifica assim. Mas vamos lá. É quando tu cruza a terra, o Jordão nasce de novo. Fica o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Por que quando tu nasce de novo e recebe o batismo do Espírito Santo, tu vai se confrontar com esses inimigos, esses problemas? Por que eles aparecem? De vez em quando, como são nômades que vêm quando. Não foi prometido para mim que eu teria esses inimigos depois que eu recebesse o batismo do Espírito Santo. Então por que eu estou tendo esse problema? Por que eu estou encontrando essa dificuldade financeira na minha casa, esse problema econômico, que esse inimigo vem e acaba com tudo e faz com que tenha dificuldade? Por quê? Por quê? Se questiona por quê? Eles não são inimigos dessa terra. Mas Deus os enviou ali. Entendeu? Eles pela lógica, eles nunca encontrariam os midianitas em Canaã, porque eles não são povo natural de lá. Esse problema que muitas vezes nós passamos não é um inimigo dessa terra que nós temos apossado, dessa terra aqui, ó, da tentação e tudo mais. É um problema que nós causamos e Deus envia. Porque nós erramos muitas vezes nesses itens aqui. Então eles aparecem. Eles não são naturais, não é um inimigo que eu vou encontrar. É um inimigo que eu mesmo acabo trazendo para mim. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não é um inimigo que tá lá, que tem a ver com o meu crescimento, o meu crescimento espiritual. Como aquele povo lá que era um tipo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu nasci de novo, recebi o Espírito Santo, estou crescendo na estatura de um varão perfeito, eu quero ir embora do arrebatamento, não é um inimigo que Deus colocou ali para mim, pro meu crescimento espiritual. Não. Fui eu que trouxe aquele inimigo porque um desses itens aqui, eu tenho falhado. E aqui o problema de os midianitas ter vindo aqui é porque eles erraram em algo grave. Como muitos irmãos estão errando hoje. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Então o povo estava fazendo cova, caverna, cavando buraco e guardando seus mantimentos. Estava escondendo a sua fazenda, escondendo seus recursos econômicos. É mais ou menos isso hoje. Não, vamos guardar isso aqui porque nós temos que comprar pão. Ó, então vamos guardar isso aqui porque nós temos que comprar leite. Não, isso aqui não faz aqui porque nós temos... Tudo contadinho, certinho, no mais íntimo detalhe. Porque é tudo escondido, tem que estar guardando, escondendo. Porque senão o inimigo vem e a gente acaba gastando com isso, com aquilo outro. Nessa altura, quase indo para o arrebatamento, era pra gente passar esse tipo de necessidade? Tá contando as coisas, guardando aqui para não fazer isso, para fulano não ver, fulano não saber e tal, não pode saber isso, não pode acontecer, porque senão o problema vem, isso aqui e tal, a gente acaba gastando. Porque senão o inimigo vem e tira isso de nós. Não. Por quê? Os midianitas vêm, o problema tá vindo, vai fazer com que eu não tenha dificuldade para pagar as contas, água, luz, aluguel, comida, alguma coisa. Eu tenho que estar escondendo, eu tenho que estar fazendo tudo. Por quê? Porque senão os midianitas vêm. E eu pergunto pra ti, era pro povo estar se escondendo seus recursos dos midianitas? Não, não era nem pros midianitas aparecer lá. Era para esse inimigo, esse demônio, ter medo e nem cruzar lá. Era para esse problema, esses midianitas na nossa vida, nem aparecer. Mas por que eles aparecem? Por que eles são tão ousados, entram na nossa vida e fazem um estrago? Versículo 3. Porque sucedia que semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, aqui até os amalequitas se misturaram, né? E também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vê aqui, eles levavam tudo e o povo de Israel empobrecia muito por causa dos midianitas. Por causa dos midianitas. Bom, lendo aqui esse versículo aqui, ó. Se nós analisarmos aqui, ó, vamos voltar aqui de novo e nos 7 itens aqui. Viu ali que os midianitas vinham, levavam tudo que eles semeavam. Quando chegava a época da colheita, eles vinham fazer um arrastão e levavam tudo.
Então, analisando 7 itens aqui, o problema deles era a fazenda que procede da vaidade? Não. Não era vaidade. O problema deles aqui era a pressa em enriquecer? Não. Porque vinha na estação certa. Vinha colher, eles plantavam na estação certa, escolhiam na estação certa. O problema deles aqui era o olho mau? Acredito que não. Não, porque era para os seus próprios sustentos. Está dizendo ali, a Bíblia fala que eles ficaram pobres, então nem para o seu sustento tinham. Tá? Eles estavam aqui, a Bíblia está falando de suprimentos. Então era para suas necessidades. Então eu não acredito que aqui o problema deles era olho mau. Era preguiça? Não, porque eles plantavam, né, eles cultivavam o campo. E é um trabalho árduo para quem sabe que trabalha no campo. Então não era preguiça. O problema deles era ser fiel com Deus, era faltar a fidelidade com Deus? Não. Porque Deus mandou ver ali que vinha a colheita. Então Deus mandou a chuva. Deus repreendeu o devorador. Eles plantavam, aquilo crescia, chegava a época, eles colhiam. Então Deus repreendeu, então Deus manteve a sua palavra. Então mostra que eles eram fiéis. Eles colhiam. Correto? A falta deles era deixar a casa de Deus vazia? Não. Eles colhiam. Eles levavam para casa em abundância. Eles colhiam o que eles plantavam. Eles não usufruíam. Eles colhiam. Olhando aqui então, só tem um tópico aqui que é exatamente isso no nosso assunto. Temer a outros deuses. É o que nós vamos continuar lendo aqui agora. Então nós vemos que no versículo 6, o povo clamou a Israel. Israel clamou ao Senhor porque queria saber por que essas necessidades. Porque 7 anos, sempre as mesmas coisas. Esses problemas vêm, voltam, e não sai da nossa vida. Por quê? Quando o povo começou a clamar, se arrepender, o que Deus fez? Deus mandou um profeta. E aí o profeta de Deus começa a falar agora a causa do problema. Ó, gente, vou falar para vocês por que isso aí está acontecendo. Por que vocês estão entrando em dificuldade? Versículo 7 diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta de Deus. Olha a causa do problema agora. Agora Deus manda um profeta. Aos filhos de Israel que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Olha, vocês estavam lá quando vocês eram mundo, vocês não eram crentes. Eu tirei da casa da servidão. Vocês estavam servindo, sendo escravos, servindo a outros deuses debaixo do chicote. E eu tirei vocês para cá. Por que vocês estão servindo os midianitas então? O profeta começa a dizer por que eles estão servindo aos midianitas. Por que os midianitas vêm e causam problemas econômicos, financeiros na vida dos israelitas? O profeta está dizendo. Versículo 9. Eu vos tirei da mão dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Ora, e Deus prometeu, quando vocês cruzassem a terra, esse povo não vai oprimir vocês. Por que depois de tu receber o Espírito Santo nascer de novo, tu tem esse problema? Vos livrei das mãos dos egípcios, de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós vos dei essa terra. E eu vos disse, olha o que Deus está falando através do profeta. Eu disse a vós, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. O que eles estavam fazendo? Temendo a outros deuses. O que estava levando eles à pobreza, à miséria, a problemas, é que eles estavam temendo a outros deuses. O profeta veio e disse, ó, essa é a causa do problema. Eu disse para vocês, não temam os deuses dessa terra aí, desse mundo que vocês estão, mas vocês não ouvem. Vocês querem ser igual a eles, vocês querem fazer igual a eles. Eu repare numa coisa aqui, que Deus está dizendo assim, ó, vocês estão temendo aos deuses de outras nações, aos deuses dos amorreus. Veja, os amorreus eram os inimigos natural, não os midianitas. Mas por eles terem temor aos deuses, aos costumes, aos hábitos, aos deuses dos amorreus, Deus mandou um inimigo nômade que vem e vai de vez em quando, que lá na outra terra acompanhava, nessa terra que acompanha também,
Ele vai e volta esse problema econômico, financeiro. Por quê? Porque o povo fica temendo aos outros deuses. Eu quero que tu repare que a Bíblia está dizendo assim, ó, temeram aos outros deuses. Não está dizendo assim, serviram aos outros deuses. Quando a Bíblia fala assim, foram, e o povo de Israel até depois serviu aos outros deuses, aí quando a palavra servir, a palavra é cultuar, prestar culto. Aí é ter como teu Deus, é um culto. Aí é pior ainda. Aí realmente são deuses deles, eles prestam culto, fazem sacrifícios, oferendas. Aqui não está dizendo, o povo não estava servindo esses deuses, não estava prestando culto, o povo estava temendo. E a palavra ali no hebraico, se não me engano, é teriu, que significa assim, ó, ter respeito, tolerância. Não é homenagear, é tolerância, respeito, é honrar. Ou seja, eles estavam se tornando simpatizantes desses deuses, dessas práticas, desses hábitos dos povos da terra. Eles estavam tendo uma certa simpatia com costumes, com os hábitos, com coisas que eram deuses daquele povo, dos povos mundanos. Eles não estavam servindo, eles não estavam cultuando. Eles estavam apenas tendo temor. E por causa disso, foi que é o problema que estava causando entre eles, levando eles à pobreza. Tá? Por temer aos outros deuses, aos deuses dos amorreus. Bom, se nós olharmos aqui, vou parar aqui. Opa. Aos deuses, Deus mandou um profeta. Tá? Aquilo era um tipo. Se tu começar a clamar, e o Mombrano começa a nos mostrar exatamente nessa mensagem aqui, olhando essa mensagem, que ele começa a dizer, por que Deus mandou um profeta? Porque o povo não buscava Deus. Quando se arrependeu, começou a buscar. O povo não lê a palavra. Porque tu vê que o profeta, irmãos, abra bem a cabeça, abre bem teu coração. Melhor dizendo. O que o profeta falou para eles aqui, ó? Versículo 6. Como a gente leu aqui. Peraí. Ó, versículo 10. Eu disse, não temais aos deuses dos amorreus, mas não deste os ouvidos à minha voz. Eu pergunto para ti. O profeta que veio a eles, não diz o nome deles, nem de onde ele veio, nem nada, falou alguma coisa diferente do que estava na Bíblia deles, na lei de Moisés? Falou alguma coisa que eles já não soubessem? Falou alguma coisa nova que foi diferente aos ouvidos deles, inédito? Não, né? O profeta apenas repetiu o que eles já sabiam que estava escrito. E que a cada 7 anos era lida para eles. Não temais aos deuses estranhos, não temais aos amorreus, nem servireis a eles. Tá? Então, olhando aqui, né? O profeta veio para dizer o que eles já sabiam. E o Mombrano começa a dizer, por que Deus manda um profeta? Porque o povo não lê, porque o povo não busca, o povo não medita na palavra de Deus, aí clama, 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 e Deus é tão bom que Deus ainda dá a resposta. E o Mombrano começa a dizer, Deus envia seus profetas, que são hoje, tipicamente para nós. Aqui, ó. Mensagem, através do púlpito, da pregação, dos pastores, da transmissão, até mesmo o que eu estou falando aqui, pode ser a resposta para alguém, porque o povo, em vez de buscar e ler, e talvez encontrar a solução do problema, vai falar com ele através da palavra, é como o Brana diz, o povo não faz isso, então o povo clama e chora e pergunta por que isso acontece, por que isso acontece, porque se ele clamasse, ele buscasse, Deus ia mandar a mesma coisa, o profeta, ele ia nas mensagens, e lá ele ia ver talvez por que o problema dele está acontecendo, porque Deus manda um profeta, mas o povo ainda não faz isso hoje, espera uma resposta que Deus tire o problema, resolva o problema. E aí o Mombrana começa a mostrar para nós que não. Quem tem que tirar o problema é tu. Foi tu que causou. A maior graça de Deus é Deus te mostrar onde está o problema, como ele falou com o profeta aqui. Ó. O profeta foi lá, chegou para eles e disse, ó, o problema é isso, isso, isso. Vocês estão temendo os deuses de outras nações, que eu disse para não temer. Deu uma resposta para eles. O que eles tinham que fazer agora? Se livrar disso. Parar de temer os deuses das outras nações. Foi o que eles começaram a fazer. Se voltaram para Deus. Tá entendendo? O que nem eu tava com um problema, eu dou esse exemplo, né? Eu tô com um problema no meu carro e a gente não sabe o que é, a gente vai lá e bota um scanner, passa um scanner no carro para ele dizer o que é. Aí o scanner vai lá e diz, ó, tem isso, isso, isso para te fazer.
Mas tu faz todas, antes de tu passar um scanner, tu faz todas as coisas. Verifica isso, fusível, tal, bateria, tal. Tudo que tu sabe que possa prejudicar aquele problema, tu faz. E tu não encontra a resposta. Então tu passa um scanner. O scanner só vai te mostrar o problema. Ele não vai tirar o problema. Tu tem que ir lá e resolver o problema. Mesma coisa a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: ó, vocês estão temendo os deuses de outras nações. O profeta veio aqui, foi o scanner de Deus. Disse: ó, é isso que está acontecendo. Você tem que resolver. Deus não vai vir resolver o problema, acabar com os midianitas e tudo, não. É vocês que vão ter que resolver esse problema. É tu que vai ter que matar o problema. É tu que vai ter que eliminar isso. É tu que vai ter que acabar com os midianitas. Tá vendo? Mas se o povo lesse, por que isso está acontecendo? Por isso Deus nos enviou um profeta, para lermos as mensagens, clarear a Bíblia, mostrando, tá dando a resposta para nós. E nós, nesse tempo final, saindo dessa terra, nós não deveríamos, esses inimigos nunca deviam nos atormentar. Os midianitas não eram para estar nessa terra aqui agora. Eles nos acompanharam lá no Egito, lá no deserto, deixa eles lá no deserto. Quando estavam na justificação, na santificação, sendo provados, deixa eles lá. Se nós nascemos de novo, eles não deveriam nem aparecer. Eles não são dessa terra. Eles deveriam ser chutados lá e voltar lá para quem? Lá que é o lugar deles. Lá que eles nos incomodam quando nós estamos na justificação, na santificação, lutando. Mas quando a gente cruza, eles não deveriam estar aqui. Perceba. Por quê? Agora, vamos continuar lendo aqui. Então eu acabo me empolgando. Temer. O que é, né? Temer aos deuses dos amorreus. Bom, dentre vários deuses dos amorreus, que a Bíblia está dizendo que eles temeram os deuses dos amorreus, vou pegar os dois principais, tá? Que é os que mais falam na Bíblia. Mais importante, né? Tu pode pesquisar. Que é Baal. Né? Praticamente todos os povos de Canaã adoravam Baal, né? Baal e Astarote. Que é Astarte, depois virou Astarote, né? É uma deusa feminina. E entre muitas coisas, mas apenas só para nível de conhecimento, tá? Os dois principais deuses, né? A quais eles nunca deixaram os seus Baalins, né? E os seus Astarotes, dizendo assim, né? O que seriam os Baalins que a Bíblia fala, né? O povo não largou os seus Baalins, sempre com os seus Baalins, né? O que é isso? É toda a imagem que se refere a Baal, tudo que aponta ou se relaciona a Baal. Tudo que denota, ó, tu olha alguma coisa aos seus que eles participavam, faziam, ó, isso aqui relembra Baal, isso aqui me traz a memória a Baal. Então são os Baalins, tá? São os Astarotes, tudo que remota a Astarote, isso aí lembra Astarote, isso aqui faz eu me lembrar de Astarote, penso nele, tudo aquilo que está relacionado, isso aqui é uma cultura dele, os seus Astarotes, vamos dizer assim, tá? Tudo que é a imagem, tudo que está relacionado àqueles deuses, tá? Mas o que seriam os Baalins hoje? Não, é tudo que é hábito, é costume de que as pessoas aí do mundo fazem, os pagãos fazem a outros deuses. Por exemplo, jogar futebol. Tô dizendo criança pegar a bola no teu pátio e brincar. É criança. Assistir futebol, né? Joguinho de aposta, negócios errados. Que mais? Ter certas redes sociais. Os bailes, são as pessoas do mundo têm isso aí. Tá? Carregando seus bailes, seus penduricalhos, essas porcarias, essas vaidades que a gente já falou. Não sei, estampado, é claro. Pintar esses cabelos de várias cores, com essas cores diferentes, fazer essas coisas aí. É Baales, é costume de povos que adoram outros deuses. Baales, essas modinhas, as roupas da moda. A gente vai em alguns lugares nas igrejas, irmão. Em muita igreja que eu quase não vou, mas antigamente a gente ia bastante. Eu acredito que ainda tem. A gente começa a olhar, de repente, a juventude, o pessoal mais jovem, aí, os homens, com essas barbinhas, esses cavanhaques, essas cheias de aparadinha aqui, costeletinha aqui e tal. Cabelinho cortado de um jeito, degradezinho daqui, com curvinha aqui. E da onde vem isso? De repente a gente tá lá numa lotérica a gente não vai hoje, mas vai em algum lugar, vai comprar alguma coisa, uma sorveteria, na padaria, tá ali a TV aberta, ligada, às vezes tem um noticiário. Naquele curto espaço de tempo tu olha, tu acaba vendo, não que tu vai procurar. Às vezes um comercial no YouTube, alguma coisa. Aí tu olha, aparece alguém ali, uma reportagem, alguma coisa. Tá ali um apresentador, um ator famoso, um jogador de futebol, com aquele cortezinho de cabelo, aquela barbinha. Aí tu olha, já sei de onde apareceu isso. Da onde essa juventude tá copiando. Vales, aqueles adoradores de ídolo lá estão fazendo igual, trazendo pra igreja. Ah, mas o pastor não fala. Não tem problema, o Thiago fala. Se o pastor não fala, deixa que o Thiago fala. Se tiver essas modinhas aí, né? As irmãs com aquelas sainhas rachadas. De
repente virou uma febre, todas as irmãs com aquelas saias iguais, né? Aquele modelo, né? Os decotes meio aquelas modas, aqueles sapatinhos bico fino, que parece mais sapatos eróticos, né? Quando a gente cruza a estrada e a gente tá viajando, a gente vê mais nos pés das mulheres aí nos outdoor, letreiro de placa. Tá no pé daquelas mundanas lá, e tá nos pés das crentes. Da onde saiu isso que elas viram aquilo? Porque elas viram alguma atriz, alguma, né, como diz o Mambrano, alguma rainha do sexo, viram que achou que é bonito e botaram tudo certo no nome. É os Baalins que tá aí. As roupas que viram, as modas, igualzinho o mundano lá que é famoso tá fazendo, eu faço também. A série de TV que eu vi lá, que me chama atenção, eu tô fazendo também. Tudo trazendo pra dentro da igreja. Tudo não passam de Baalins e Astarotes. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E por o povo estar fazendo isso, vestimenta, as roupas, esses costumes, trazendo essas coisas, é que eles estavam pagando o preço, os midianitas estavam vindo e tornando eles pobres. Entendeu? Estavam temendo, eles não estavam servindo, eles diziam que eram crentes. Como dizem hoje que são cristãos dessa mensagem, mas tu vai ver cheio de costumes, vaidade, igual do mundo. Se tornando igual. E Deus está dizendo, não tenham respeito por isso. Não temam a isso, não tenham essa simpatia. Tem irmãos que não se importam que pessoas vão na casa dele, que bebam cerveja. Tá vendo? É isso que estava acontecendo. Eles estavam se tornando simpatizantes, fazendo amizade com os povos da terra, né? Um indo na casa do outro, comendo churrasquinho, tomando chimarrão, e eles não se importavam se ela estava bebendo. Eles iam na tenda dos outros, estavam fumando. Não sei se tinha fumo naquele tempo, acredito que até tinha. De uma maneira um pouco diferente. Entendeu? Tava contando piada suja. E ele tava aí o crentão lá no meio. No meio dos parentes, no meio dos parentes incrédulos mundano. Não sabe a hora que tem que sair. Tá trabalhando, tá contando piada suja. E no meio da rodinha lá tomando chimarrão às vezes com eles. É isso que o povo tava fazendo. Se misturando. Não estavam servindo diretamente, estavam apenas tendo temor. Que eu falei que a palavra temor, tendo respeito, honrando. Não homenageando, honrando, respeitando, tolerando, como se nada tivesse acontecido. Pessoas vão na casa dele lá, às vezes as parentes seminua, eles não falam nada. Né? Vai parente lá, às vezes sem camisa na igreja, eles não falam nada. Vai sobrinhos ou primos, às vezes vai lá e falam palavrão, eles não falam nada. Eles toleram. Eles são simpatizantes, eles não, isso aí não tem mal, não tem problema nenhum. Eles não. Entendeu? É isso que estava acontecendo. E por eles ter esse tipo de comportamento, tolerando esse tipo de coisa, é que isso estava acontecendo. Vamos continuar vendo aqui. Bom. E aí isso me lembrou uma outra coisa que daí veio à minha mente meditando sobre isso. Uma profunda meditação sobre esse assunto em Juízes 6. Por que essas coisas estão acontecendo? Por que esses problemas vêm? E me levou ao livro de Tiago. Sim, o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 6, que diz assim, ó. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? É uma pergunta. Certo? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? De onde vem? Pelejas, lutas, guerras. De onde está vindo isso? De onde vêm as pelejas e as lutas e as guerras entre vós? Lembra o que significa midianita? Conflitos, contendas, brigas, disputa, rixa. E Tiago está dizendo, de onde vem isso? De onde eles vêm? Tiago está dizendo, podemos dizer assim, de onde vêm os midianitas então? Tá entendendo? É o que o Tiago está falando. O povo sabe que era um tipo, de onde vem esse povo que vem nos assola, que nos empobrece, e a gente fica hoje trazendo, de onde vai estar vindo isso que eu estou sendo fiel para Deus? Agora tu vai entender o que eu quero dizer, que o livro do Tiago está dizendo para nós aqui, de onde vem? De onde vêm os midianitas então? Porventura não vem disto, a saber, os vossos deleites, que em vossos membros guerreiam? De onde vêm as pelejas, guerras e conflitos? De onde vêm os midianitas? Por acaso não vem dos vossos próprios desejos, dos próprios deleites e cobiças que os membros de vocês guerreiam, é o que o Tiago está dizendo? Então de onde vêm os midianitas? De onde vem esse problema
Que faz com que eu empobreça, que eu tenha dificuldade financeira? Dos meus próprias vaidades, das minhas próprias cobiças, dos meus próprios desejos. Mas que desejos? Agora o Tiago vai falar. Que desejos são esses? Desejos, os mesmos desejos que fez com que o povo lá atrás olhasse para os deuses dos amorreus. Eles não estavam servindo os deuses dos amorreus, mas estavam cobiçando e sendo simpatizantes daqueles hábitos, daqueles costumes, daquelas vaidades lá. E é o que Tiago fala. De onde vem as guerras e as pelejas? Não vem dos membros de vocês? Olha o que ele está dizendo aqui, senão é um paralelo perfeito. De onde vem? Cobiçais, olha, cobiçais. Mas estão cobiçando o quê? O mundo, o que os outros estão fazendo. Querem ter igual. Os adoradores de outro ídolo, de outros deuses. Ah, porque eu quero que. Não está errado ter uma casa, um carro bom para ir para a igreja, tua família, dar um brinquedo pro teu filho. Certas coisas não estão, é saudável. Mas para que tu quer ter uma TV? Para que tu quer ter uma TV por assinatura? Por que tu quer ter uma saia da moda que a atriz usa? Por que tu quer ter o corte de cabelo igual porque tá na moda que o outro usa? Por que tu quer ter umas rodas no teu carro que o outro lá usa? Tá entendendo? Tem diferença entre ter algo bom e algo que os mundanos estão tendo. Bem diferente. Ó, o Tiago tá dizendo, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos. Estão tendo inveja de quem? De outros cristãos? Não. Estão tendo inveja do mundo lá porque os outros estão enriquecendo. Porque estão tendo certas coisas, tu quer fazer igual. Quer fazer a fachada da casa igual. O sobrado igual. Não sei o que igual. Mundano. Tu tá temendo os deuses dos amorreus. Que estão fazendo igual. Viver tua vida simples. Ou buscar Deus para ver o que Deus tem pra ti. Quer fazer igual. Quer ter o que o outro tem. Porque aqui ele tá dizendo, ó, não é inveja de irmão. Não é inveja de cristão. É inveja de quem? Do mundo. O povo de Israel lá ficou na mão dos midianitas porque estava tendo inveja dos amorreus. Do povo que serviu os amorreus. Eles queriam ter os mesmos costumes. As mesmas casas, a amassadeira, os mesmos fornos, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, temendo aos deuses. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Ó, pede, daí aquilo que ele diz, ó, pedi e nada recebeste, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Vendo? O povo quer para aquela vaidade. Quer para aquilo outro. Aí acaba não tendo, lembra? Fazendo aqui procede da vaidade. Só que aqui o que o Tiago está querendo dizer, o apóstolo Tiago está querendo dizer, é exatamente isso. É o enamorar com o mundo. Olha só. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ó, portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo constitui-se Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É o que está acontecendo com o povo lá. Deus levantou inimigo. Vocês estão namorando com o mundo. Vocês estão querendo fazer amizade com os deuses, com as pessoas que têm Deus. Os deuses dos amorreus. Deus é ciumento, como diz o Tiago aqui, ó. Ou cuidás vós que em vão, diz a Escritura, que o Espírito que em nós habita tem ciúme, que o Espírito de Deus é ciumento. Deus não vai tolerar outros deuses, hábitos, objetos, coisas dentro da tua casa que denota, que relaciona a outros deuses. A Baal, são os seus Baalins. Deus é ciumento, ou é ele ou não é outro. É ele, mais ninguém. Tá entendendo? É o que Tiago está dizendo aqui. Então de onde vem as lutas? De onde vem as pelejas? De onde vem os problemas? De onde vem isso que te traz problema? De onde vem os midianitas? Vem dos teus desejos, vem dos meus desejos, das cobiças do mundo. E denotam atitudes e hábitos a outros deuses, e não a Jesus Cristo. É isso que o Tiago está dizendo aqui, tá vendo? Porque vocês pedem, vocês não pedem para gastar com Deus, vocês não pedem para servir a Deus, vocês não pedem para ajudar teus irmãos, para ajudar na obra, para ajudar na igreja. É tudo para vós, porque você quer deleitar, fazer igual o que os outros fazem. Adoradores de Deus, quer ter uma calça igual, um sapato igual, e eles vão para festa com aquilo, com os carros para aquilo e para aquilo outro, para adorar outros deuses. E nós muitas vezes queremos fazer igual, queremos cobiçar aquilo lá. Quando a gente cobiça aquilo lá, a gente está enamorando, sendo simpatizantes daqueles deuses lá. Porque aquilo é o Deus deles. Tá entendendo? Então de onde vem os midianitas? O Tiago está dizendo aqui, ó. Agora o Tiago está dando a resposta. Aquilo que eles não sabiam a resposta lá, o apóstolo Tiago está dando para nós aqui. E eu aqui, o Tiago, por coincidência, estou dizendo isso aqui.
o teu problema é isso aqui. De onde vem as tuas lutas, os midianitas, vem a tua pobreza? Olha aqui, ó. Cobiçais, por quê? Temendo aos outros deuses. Entendeu? Irmãos, tem coisas na Bíblia que Deus disse assim, ó, faça isso, 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 isso. É para te fazer, não é para terceirizar. Tem coisa que é de membro de igreja, tem coisa que é de diácono, tem coisa que é de líder de cântico, de cantor, de pastor. Não adianta o outro fazer no lugar, não vai ter feito. E não é para fazer. Tem um bom claro disso, um bom exemplo disso, e claro, é no livro de Jonas, que Deus disse é Jonas que vai fazer. Não adianta fugir. E tem outras coisas que Deus disse assim, ó, não faça. Não é não. Não tem argumento, não faça. E se nós fizermos, tem consequência. Então, não adianta. Faz e não faz. Eu ia falar um negócio agora eu esqueci. Então era isso. Entendeu? Tiago tá dando a resposta aqui, ó. De onde vem os midianitas? Por causa disso, por que tu empobrece? Às vezes tu é fiel, tu faz isso, tu não deixa a casa de outro, mas tá tendo tempo. O que tem? Vê, vasculha tua casa, teus hábitos, do teu carro, na tua empresa. Se não tem costume, alguma coisa que tá fazendo que é relacionado ao paganismo, se ela é relacionado a outro Deus. Que Deus é ciumento. Então ele vai te enviar problema. Tá entendendo? Se eu tô aqui podendo ajudar hoje, então tem coisa, irmãos, que é pra te pegar, tipo essa pregação hoje, tá? Pegar e se praticar. Não é para apenas ter conhecimento, tá? Não é para deixa eu ver um negócio aqui. Apenas tu saber um pouco mais. É para te compreender, para isso que foi dada a mensagem, para isso que é a palavra. O que é poder, irmãos? Vamos falar abertamente. O que é poder? Como diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é poder? As pessoas acham que eu já vi pastores, eu já ouvi com esses ouvidos e vi aqui, ó, pastor dizendo, não, quando chegar o tempo final do arrebatamento, vai vir uma unção, e nós vamos receber fé, e para o arrebatamento, seu corpo transformado. Esquece. Mentira, esquece. O poder tá aqui, ó. Isso que nós estamos falando agora, que é o poder. É o poder para te tomar atitude e tirar esse problema que está te afetando na tua casa. Isso é o poder, porque agora tu tem o entendimento, tu sabe a causa. Porque como diz 1 João capítulo 5, versículo 4, o poder que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou ler isso aqui porque isso aqui é maravilhoso, que pouca gente sabe disso, porque isso aqui não é falado nas igrejas. Não é falado, é uma pena, e o povo está dessa maneira. Ó, 1 João capítulo 5, versículo 4. Ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então como é que tu vence o mundo? Quando tu nasce de novo. Quando tu recebeu o Espírito Santo, tua alma morreu, tu recebeu uma nova alma, tu foi convertido, tu nasceu de novo, tu recebeu o Espírito Santo, ó, tu vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E não é nossa, é a dele daí. Por isso que a primeira parte da estatura de Giovanni Perfeito, quando você nasce, recebe o Espírito Santo, a velha alma morre e recebe uma nova alma, qual é a primeira coisa que a gente recebe? A fé de Jesus. Essa é a graça de Deus. E fala em Gálatas que Deus nos agraciou com o quê? Com a fé. A graça, ó, quando Deus diz para Paulo, a minha graça te basta. Paulo, tu tem tudo que é suficiente para te vencer, tu já tem. E a minha graça, e qual é a graça? É a fé. Ó, a fé que vence o mundo. A fé que vence qualquer problema. É a fé, tudo é por fé. Então o que é o poder? O poder é a fé. O que é o poder? O poder é o conhecimento. Por isso que o profeta pregou a fé. Fé é uma revelação, né? A mensagem, a fé é a obra expressada, né? Que fé é uma revelação, fé é o conhecimento que tu tem. Agora tu tem o poder de ir lá e fazer. Tu não sabe, aquilo tá te incomodando. Tem um problema, tem inimigo te assolando, tu não sabe o que fazer, tu não tem o poder para lá e acabar com ele. Mas quando tu tem a informação, tu tem o conhecimento e a revelação do que tem que ser feito, opa, tu tem o poder, tu vai lá e faz, e tu acaba com o problema. Entendeu? O poder, da onde vem o poder, vem daqui, ó. Vem daqui, ó. Isso é a fé. Por isso que o profeta falou que a fé de Rabi tá nas mensagens aqui, ó. O segredo para vencer os problemas, vencer os inimigos, é uma vida correta. Crescer, tá tudo escrito aqui, ó, como fazer. Aí tu vai lá e absorve isso e pratica, mostra que tu tem poder. Entendeu? O poder não vai vir como uma chuva que eles acham que vai dar um arrepio, vai isso, vai aquilo outro. Não, o poder tá aqui, ó. Isso aqui nós estamos falando agora, exatamente agora, é o poder que tu tem para resolver o problema que tá te incomodando. Porque agora tu tem a informação, tem o segredo, tem a revelação. Entendeu? Isso é a fé. A fé que vence o mundo. A fé que mata os midianitas. A fé que mata os amorreus, os jebuseus, todos os zeus que apareceram no meio do caminho. É pela fé. Isso é o poder que vence, é a fé. E como é que tu consegue essa fé? Nascendo de novo.
recebendo o Espírito Santo. Entendeu? Então, irmão, se tu tá me ouvindo, tá com esse problema, tá passando esse problema, não sabia o que é, não sabe, provavelmente tu deve estar temendo a outros deuses. E o Espírito de Deus é ciumento. E os midianitas vêm, ó, e te empobrece. Tu tem que matar os midianitas. Tu tem que matar essas guerras, esses conflitos que vêm, que acabam contigo, te deixa pobre. Financeiramente, economicamente, tu passa por apertos. Tá? Agora tu tem a revelação disso. É porque tu tá temendo a outros deuses. Então foi meditando sobre isso que eu vi nessa mensagem mesmo. Não te enviei eu. Tá? Muito boa. Começa a meditar e ver por que estava acontecendo. Porque o povo estava sendo simpatizante aos outros deuses, tolerando outras coisas. E eles não sabiam por que, mesmo eles fazendo tudo, mesmo eles lutando, sendo fiel a Deus, por que eles estavam passando por esse problema? E o profeta de Deus veio e diz, ó, assim como o profeta de Deus, eu estava lendo, estava me dizendo, ó, que está temendo aos deuses de outras nações. E Deus não vai tolerar, porque Deus é ciumento. Se tu tem o Espírito Santo, tu recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo, mas tu tá sendo simpatizante com outros deuses, outros costumes e hábitos, irmão, os midianitas vão entrar na casa. E tu não sabe de onde eles vêm. Mas Tiago está dizendo aqui, ó, por causa disso aí, ó. Por isso que Tiago diz lá, devemos resistir às paixões. Entendeu? Ou como diz Salomão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E aí a vaidade faz a gente cobiçar coisas mundanas que os adoradores mundanos têm. E aí o estrago é feito na nossa casa. Passamos por necessidade, passamos por dificuldade. O que a gente deve fazer é clamar a Deus, se a gente não sabe a resposta, mas aqui Deus eu creio que está te dando a resposta agora. Muitas coisas, os problemas, é por temer a deuses estranhos, como eles temeram lá, e Tiago está dizendo aqui, ó. Tá vendo? Ó, vocês estão cobiçando coisas mundanas, o Espírito de Deus é ciumento, se vocês querem ter amizade com o mundo, então vocês são inimigos de Deus. Tá vendo? Os midianitas se tornaram inimigos de Israel. Por causa disso. Irmãos, eu espero ter ajudado. Tá? Que é o que vai me ajudar, eu espero poder ajudar. Tá? Agora tu pega isso aqui e pratica. Isso é o poder. É a informação, é o conhecimento, é a revelação. Não é isso que eles falam, a revelação da palavra. É isso aqui, a palavra foi revelada para ti agora. Eles falam a abertura da palavra e começam a falar de mistérios e coisas que hão de ser. E futuro. Você não dá poder para ninguém. E poder eles têm de vencer, não vence o pecado, não vence nada. Isso não é revelação da palavra, não consegue. Isso é apenas conhecimento de coisas futuras, da grandiosidade de Deus. Beleza, mas o que isso tem poder? Não muda. Não. O que isso resolve na prática? Não é poder. Tu leu aqui o que é poder? Poder é a fé que vence o mundo. O que é o poder que vence o mundo? É a fé. E como é que tu recebe fé? Nascendo de novo. Não é falando de coisas futuras. Você não dá poder para ninguém. Isso aí cresce para quem já nasceu de novo. Para quem já tem o poder. Mas para quem precisa resolver um problema, precisa da revelação que Deus revele o motivo e a causa do problema para eu ir lá e fazer. E como fazer. Como Josué, que o Mombrana fala exatamente aqui nessa mensagem. Quando Josué foi derrubar os muros de Jericó, como é que Josué sabia que tinha que tocar as trombetas e o muro de Jericó cair? Porque o anjo de Deus apareceu para ele lá e disse, ó, tu vai fazer assim, assim, assim. E Josué ficou pensativo, ó, o dia todo, como é que eu vou fazer para invadir isso aqui, para derrubar Jericó? Ele não sabia, ele não tinha revelação. Entendeu? Que a revelação veio, a abertura da palavra veio, a revelação veio de como ele ter poder, aí ele tenha poder para ele derrotar o inimigo. Tu precisa de poder para derrotar teus inimigos. Precisa então da revelação. Tu precisa de conhecimento, que é poder. E aí quando o poder é te revelado, tu tem fé, tu vai lá e faz. Agora vai dar certo. Eu vou lá e vou correr com esses inimigos. Entendeu o que é poder? É a fé. É a revelação da palavra. Não é isso aí que estão pintando aí um monte de coisa de conhecimento cada vez mais mundano na igreja. Não tem poder para vencer nada. Você não sabe como vencer. Entendeu? Mas hoje aqui foi uma dose, irmãos, para te ajudar. Tem me ajudado muito também. Eu posso ajudar alguém que está passando por problema. Quem sabe foi a resposta para ti agora. A resposta direta. Tu tá temendo a outros deuses. Mata os midianitas. Entendeu agora por que eu botei esse título? De onde vem então os midianitas? Vem dos próprios desejos, da própria cobiça. Nós trazemos os midianitas. E os midianitas nos empobrecem. Porque cobiçamos, porque nos tornamos simpatizantes e estamos temendo a outros deuses. Não estamos servindo aos deuses. Não estamos cultuando.
Nós estamos tendo simpatizando, estamos sendo simpatizantes demais os hábitos e costumes do mundo aí fora. E aí os midianitas estão vendo. Entendeu? Eles não são os inimigos naturais dessa terra. Eles não são nossos inimigos naturais. Eles vêm de acordo com o que nós permitimos eles virem. E aí nós temos que ser como Gideão. Né? Da maneira nós estávamos escondendo as coisas, não. Vamos enfrentar de frente. Vamos acabar com esse problema. E quando o Gideão juntou 300 homens, segundo Deus mandou e resolveu, tu nunca mais vai falar do problema dos midianitas. Acabou. É isso que nós devemos fazer. Nessa terra, nascemos de novo, somos cheios do Espírito Santo, esse inimigo de problema nunca mais deve nos afetar. Nós cruzamos a terra. Não estamos em falha em nenhum desses 6 itens, porque o 7º a gente está falando. Na hora de acabar com esse 7º. Com esse problema. Eles nunca mais vão nos assolar. Esse problema de pobreza, deficiência econômica na nossa casa, nunca mais vai existir, porque nós vamos matar os midianitas. E Tiago está dizendo ali. Então espero poder ter te ajudado. Tá? Meditem sobre isso. Foi curto, mas foi do jeito que eu gosto, mas não consigo. Queria sempre terminar curto assim, mas que espero de coração poder te ajudar. Bem, vamos fazer uma oração. Poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo, amado Mestre, no teu precioso nome, Jesus, eu falei tudo que estava no meu coração. Aquilo que tu me trouxe, Senhor, durante essa semana e semana passada, meditando sobre isso, eu quis passar para o teu povo, Pai. Porque como tu disse em 1 João, a fé que vence o mundo, esse é o poder que vence o mundo e a fé. Daqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam o Espírito Santo, Pai. E fé é revelação. O poder é conhecimento, Pai. O poder é o conhecimento da Tua Palavra, de como operar a Tua Palavra. Nos dá fé, nos dá força e coragem para fazer, Senhor, para aplicar, para praticar, Pai, aquilo que está escrito, Senhor. Isso é o poder, Pai. Isso é o poder que vem do alto. O conhecimento de como usar a Tua Palavra, Pai. Nos ajude a vencer os midianitas, fazer como Gideão, Pai, através do Teu conselho, do Teu profeta, que eles nunca mais voltem a nos assolar, Pai. E aqueles que estão me ouvindo, Senhor, se porventura estão temendo a outros deuses, Pai, que eles possam largar tudo isso, Pai, essa vaidade, esses costumes, hábitos, tudo que denota, tudo que relaciona a outros deuses e jogar fora, Pai. E acabar, assim esses inimigos não vão aparecer, Pai. Esse problema não vai acontecer. Esse problema que perturba, que assola, que deixa as pessoas ruins financeiramente, Pai. Tu prometeu que não era para ter, que eles cruzassem a terra, esse inimigo não era para estar lá. Mas por que ele está aqui hoje? Nos ajuda, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para honra e glória do teu santo nome, Pai bendito, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, dá um bom final de semana, Pai, e uma boa entrada de semana para aqueles que vão assistir, Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém. Deus vos abençoe, vão em paz, tenham um bom domingo, uma boa semana que inicia, em nome de Jesus Cristo, amém. Jesus, que estás no céu e me contempla, dá-me força e paciência, eu não quero desistir. Às vezes penso que jamais irei vencer, ante a luta me render, não adianta insistir. Se eu vou orar, a minha voz fica embargada, no meu rosto correm lágrimas, é a dor do meu sofrer. Todos os dias estou chorando igual criança, isto é meu sentimento e a vontade de vencer. Sempre procuro uma palavra de conforto, um amigo que me ajude, mas não encontro ninguém. Jesus, eu sei que aqui o crente sofre, como abençoaste a muitos, dê vitória a mim também. Se eu vou orar, a minha voz fica embargada, no meu rosto corre lágrimas, é a dor do meu sofrer. Todos os dias estou chorando igual criança,
Jesus querido, estão feridos os ombros meus. Não encontro um sirineu que me ajude a levar a cruz. Anestesie os meus ombros